Capítulo 760, Olho por Olho. Tradução. Júnior. Revisão. Azel Padrim. Centenas de discípulos do Portão Yuan se organizaram em uma formação no ar. A majestosa ondulação que vinha de seus corpos se reunia, fazendo ressoar um trovão abafado no céu. Era uma visão realmente impressionante. 3 figuras estavam bem na frente de todos os discípulos do Portão Yuan. As auras desses 3 podiam não ser tão impressionantes quando comparadas à presença combinada de centenas de pessoas atrás deles, mas eram tão imponentes quanto 3 grandes montanhas que estavam em frente aos discípulos do Portão Yuan. Ninguém se atrevia a subestimá-los. Os olhos de Lin Dong também se estreitaram um pouco devido ao aparecimento dessas 3 figuras. Ele reconheceu o pequeno rei relâmpago, Lei Qian, entre eles. Portanto, seu olhar se voltou diretamente para a esquerda dele. Lá ele viu um belo homem vestido de branco, segurando um leque dobrável. O leque foi levemente batido, dando-lhe uma aparência graciosa e acadêmica. No entanto, as fortes ondas de flutuações que saíam dele permitiam entender que seria extremamente tolo tratá-lo como um estudioso indefeso. Ele é o pequeno rei espírito, Ling Zhen, e Ying Xiao disse suavemente. O rosto dela era um pouco solene quando olhou fixamente para o homem vestido de branco. Lin Dong acenou levemente com a cabeça. Seus olhos também se tornaram bastante graves. Ele foi capaz de sentir que este pequeno rei espírito, Ling Zhen, parecia ser ainda mais perigoso do que Lei Qian. O Portão Yuan era de fato digno de ser a seita mais forte dentro da região Shuo Oriental. Era possível ver isso apenas pela diferença entre os discípulos das várias seitas. Entretanto, o mais forte dos 3 pequenos do Portão Yuan não são esses 2. Ao invés disso, é o pequeno rei Yuan Kang. Os olhos de Ying Xiao eram um pouco complicados. Sua voz parecia um pouco rouca quando ela pronunciou este nome. Estava claro que o nome lhe causava uma imensa pressão. Lin Dong acenou com a cabeça em silêncio. Logo depois, seus olhos se dirigiram para o lugar entre Lei Qian e Ling Zhen. Um homem vestido de azul como uma aparência comum estava ali parado com um sorriso. Sua aparência não era tão temível quanto o que Lin Dong havia imaginado. No entanto, incontáveis olhares foram dirigidos ao homem vestido de azul enquanto ele sorria em pé na frente dos discípulos do Portão Yuan. Essa capacidade de chamar a atenção não era mais fraca que a de Ling Qingzu. Lin Dong olhou para as outras super seitas. Os monstros das várias seitas teriam uma expressão pouco natural quando olhassem para Yuan Kang. Cautela brilhava nos olhos deles. O comportamento deles indicava claramente que eles estavam extremamente temerosos. Nesta cena, até Lin Dong não teve escolha senão admitir que a presença de Yuan Kang era realmente poderosa. O líder dos 3 pequenos reis fazia jus à sua reputação. O homem vestido de azul, Yuan Kang, se tornou o foco da atenção de todos. Depois disso, ele olhou para a direção em que estava localizado o Palácio da Pureza Suprema dos 9 Céus. É claro que, para ser específico, ele olhava diretamente para Ling Qingzu, que estava de pé em um lótus verde. Desta vez, é de fato a Ling Qingzu que está à frente do Palácio da Suprema Pureza dos 9 Céus. Se acabarmos nos encontrando na região única do diabo, espero que a Ling Qingzu se segure um pouco. Yuan Kang olhou para Ling Qingzu. Aquele rosto, que não era bonito, mas ainda assim atraente, involuntariamente se desdobrou em um sorriso. Depois disso, ele riu gentilmente. Deve-se dizer que este Yuan Kang era um homem de grande encanto. Embora não fosse realmente bonito, seu comportamento ao falar fez com que parecesse banhado pelos ventos da primavera. Sem se dar conta, a cautela dentro do próprio coração estava gradualmente enfraquecendo. O irmão marcial Yuan Kang está brincando. Qingzu não tem essa capacidade. Ling Qingzu abaixou os cílios longos em resposta às palavras de Yuan Kang e respondeu suavemente. Depois de proferir essas palavras, os olhos de Ling Qingzu secretamente se voltaram à distância sem que ninguém percebesse. Era a direção em que Lin Dong estava atualmente. Qingzu é realmente humilde. Se você se esforçar ao máximo, talvez eu não consiga obter facilmente a vitória. Yuan Kang riu. Depois disso, ele direcionou um pouco seu olhar. Ele virou a cabeça e olhou na direção da seita do Dao.
No momento em que os olhos de Yuan Kang se fixaram no local em que os discípulos da seita do Dao estavam, Lin Dong foi capaz de sentir que os corpos de todos os discípulos atrás dele estavam momentaneamente tensos. Mesmo o poder Yuan dentro de Ying Xiao Xiao e Wang Yan circularam involuntariamente de uma maneira mais apressada. Ying Xiao Xiao, Wang Yan, todos vocês podem ser considerados conhecidos. Yuan Kang sorriu olhando para Ying Xiao Xiao e os outros enquanto ele falava. As expressões de Ying Xiao Xiao e Wang Yan afundaram levemente. Embora a voz de Yuan Shang fosse suave, eles podiam sentir a crescente escuridão e sede de sangue frio sob a superfície. Yuan Kang mais uma vez sorriu após ver as expressões de Ying Xiao Xiao e Wang Yan. Seus olhos finalmente pararam em Lin Dong, enquanto aqueles longos olhos dele se estreitaram um pouco. Ouvi dizer que o campeão desta guerra dos 100 impérios rejeitou o convite do meu portão Yuan e entrou na seita do Dao. Agora que eu olho para ele, sua seita do Dao realmente conseguiu ganhar muito. Yuan Kang sorriu. Sua voz pausou por um momento antes de continuar. Isto também pode ser bom, mas tem gente que prefere ser a cabeça de uma galinha do que a cauda de uma cobra. O riso de Yuan Kang imediatamente fez com que os olhos de um grande número de discípulos da seita do Dao ficassem furiosos. Essas palavras estavam dizendo que Lin Dong só conseguiu ser um líder devido à fraqueza de sua seita do Dao. Se Lin Dong tivesse escolhido seu portão Yuan ao invés disso, Lin Dong seria apenas o último classificado. Este companheiro poderia parecer amigável, mas suas palavras eram como agulhas escondidas dentro do algodão, perfurando até que os ossos de alguém doessem. O clamor original no céu tinha parado neste momento. Aqueles membros das várias super-seitas estavam observando esta cena. O rancor entre o portão Yuan e a seita do Dao era extremamente profundo. Todos os presentes estavam cientes disso. Entretanto, eles não esperavam que faíscas escondidas e tumulto aparecessem no momento em que se encontrassem. No entanto, pelo aspecto, parecia que a seita do Dao era incapaz de vencer o portal Yuan. Da área onde se encontrava o Palácio da Suprema Pureza dos Nove Céus, as sobrancelhas de Ling Qingzu uniram levemente. Ela olhou de relance para Su Ru ao seu lado. O pequeno rosto da jovem estava coberto de preocupação. Claramente, ela também estava ciente da lacuna entre os discípulos da seita do Dao e o portão Yuan. Cabeça de galinha ou cauda de cobra. É muito cedo para chegar a uma conclusão agora. A expressão de Lin Dong não continha um menor medo diante dos muitos olhares reunidos de todo o lugar. Ele riu. Naquela época, o Zoutong da minha seita do Dao também não derrotou os 3 reis do seu portão Yuan até que um foi morto, um ficou ferido e o outro fugiu. Algum alvoroço foi agitado no céu quando estas palavras foram ditas. Um grande número de pessoas tinha rostos chocados. Claramente, eles não esperavam que Lin Dong realmente se atrevesse a entrar em choque contra Yuan Kang. Tolo, arrogante que não conhece seus limites. Não me diga que você se atreve a se comparar com Zoutong. Lei Qian riu friamente e zombou. Até Zoutong teve dificuldade em escapar de ser morto pelo meu portão Yuan. O pequeno rei espírito, Ling Zhen, que estava segurando um leque dobrável, disse com um sorriso. O mestre da seita do portão Yuan teve que se rebaixar para atacar um discípulo da seita do Dao. Isso realmente fez com que outros ficassem pasmos. Lin Dong riu. Ling Zhen e Lei Qian franziram um pouco a testa quando ouviram estas palavras. Os sorrisos em seus rostos se tornaram perversos. O Zoutong de então realmente só possuía o status de discípulo. No entanto, ele acabou forçando o mestre da seita do portão Yuan a intervir. Só então ele foi morto. Esse assunto acabou atraindo algumas zombarias ocultas, causando danos à reputação do portão Yuan. Poderia ser considerado um ponto dolorido no coração de seus discípulos. Durante todo esse tempo a expressão de Lei Qian era sombria. Ele não podia ajudar, mas tinha um desejo de dizer algo. Yuan Kang na frente dele acenou com a mão. Seus longos olhos estreitos contemplaram Lin Dong e um pequeno sorriso apareceu. No entanto, este sorriso estava repleto de um frio escuro e intenso. Parece que nós não colocamos seus discípulos da seita do Dao suficientemente no lugar deles durante esses anos. Yuan Kang curvou a boca e sorriu. Imediatamente, ele balançou a cabeça. Seus olhos eram como os de uma cobra enquanto varriam todos os membros da seita do Dao.
Ele disse suavemente: nesse caso, todos vocês devem orar por si mesmos durante esta competição das grandes seitas. Sua voz não revelou nenhuma palavra abertamente viciosa. No entanto, a má intenção podia ser claramente ouvida por todos. Algumas coisas não devem ser ditas até o fim. O sorriso no rosto de Lindong foi se retirando pouco a pouco. Os dois olhos dele vagamente continham um brilho sombrio que pairava dentro deles. Debaixo de suas mangas, seus punhos também haviam se apertado. Ele estava ciente de que teria que realmente se esforçar durante a competição das grandes seitas, não importando o que acontecesse. Você é ousado. Eu gosto disso. Quando chegar a hora, direi essas palavras mais uma vez. Espero que não sejam as últimas palavras que você ouvirá em sua vida. Yuan Kang riu levemente. Depois disso, ele lentamente retirou os olhos. Seus dedos foram cruzados e colocados na frente dele. Lei Qian e Ling Zhen, que estavam familiarizados com seu caráter, revelaram um sorriso frio nos lábios quando viram isso. Eles estavam conscientes de que tal momento era quando o desejo assassino dentro do coração de Yuan Kang havia atingido seu auge. Claramente, Lindong já tinha provocado uma intenção assassina em Yuan Kang. A seita do Dao era verdadeiramente azarada. Lindong também desviou o olhar quando Yuan Kang o fez. Ele virou a cabeça para olhar para Ying Xiao e os outros. Seus rostos não demonstraram a menor insatisfação por causa de suas provocações anteriores a Yuan Kang. Em vez disso, vários deles tinham expressões severas. Esse Yuan Kang pode ser considerado a pessoa mais forte entre as gerações mais jovens da região leste de Xuan. Lindong perguntou suavemente. Ying Xiao pensou por um momento depois de ouvir isso. Ela imediatamente balançou a cabeça e disse: há uma pessoa que não é mais fraca que ele. Quem? O primeiro da lista de procurados das seitas, Máscara Fantasma Sheng. Ying Xiao disse. Sheng. Lindong franziu a testa. Estava claro que era a primeira vez que ele ouvia este nome. Ele não é discípulo de nenhuma seita. Além disso, ele nem pode ser considerado alguém da região leste de Xuan. Essa pessoa aparece e desaparece como um fantasma. Uma pessoa comum teria dificuldade em encontrar seus vestígios. Há rumores de que ele já havia trocado golpes com Yuan Kang, mas Yuan Kang não conseguiu sair vitorioso do lado. Wang Yan abriu a boca e explicou. Então é assim, Lindong murmurou para si mesmo. Parecia que esta região do Shu Oriental estava realmente repleta de muitos especialistas escondidos. Ele se perguntava se Sheng apareceria durante esta competição das grandes seitas. A região única do diabo está prestes a ser aberta, Ying Xiao disse de repente enquanto Lindong estava pensando profundamente. Lindong levantou a cabeça quando ouviu isto. Ele viu algumas ondulações começarem a aparecer na barreira espacial. Esta região única do diabo estava prestes a abrir. Enquanto a região única do diabo estava prestes a abrir, dois raios passavam pelo céu a 500 km de distância à velocidade da luz. Irmã Júnior, discípula, não há necessidade de ficar muito ansiosa. Nós chegaremos a tempo para a competição das grandes seitas. Os dois raios de luz foram posicionados um atrás do outro. A figura de luz atrás de repente parou por um momento, antes de falar um pouco impotente. Essa figura de luz foi revelada no momento em que fez uma pausa. Havia meia máscara fantasma no seu rosto, dando-lhe uma aparência um pouco sinistra. Quem é tão lento como você? Não há necessidade de me seguir se você não quiser ir. Eu posso ir sozinha. No entanto, essa figura de luz na frente não diminuiu a velocidade por causa disso. Logo depois, foi emitida uma voz clara de uma jovem senhora. Imediatamente, a sua velocidade acelerou subitamente enquanto ela corria para o horizonte. Aquela pessoa da máscara fantasma riu involuntariamente de forma amarga e balançou a cabeça quando viu isso. Ele só podia seguir ficando para trás rapidamente. A conversa desses dois ecoou de forma tênue. Será que a irmã Júnior está procurando alguém? Quem é? Essa pessoa é ponto. Muito importante. Uou. No entanto, você saberá quem é essa pessoa depois de ser encontrada. Mas eu provavelmente acabarei sendo repreendida assim que o encontrar. Você deve ser um pouco mais esperto quando chegar a hora.
Caso contrário, direi ao professor que você não me protegeu adequadamente quando voltarmos. Até o professor está relutante em repreendi-la. Ele, tudo bem.